Entre os séculos 9 e 13, a população europeia aumentou de 23 milhões para cerca de 73 milhões de habitantes. Foi um crescimento mais acelerado do que o dos séculos anteriores. Na origem dessa expansão demográfica estava, como vimos, o aumento da produção agrícola, ocorrido sobretudo a partir do século X. Uma das consequências desse processo foi o crescimento das cidades e do comércio nos séculos finais da Idade Média, período conhecido como Baixa Idade Média. Nesse vídeo eu falarei sobre o comércio e a vida urbana na Baixa Idade Média. Esse vídeo é o 12º da série que buscará contar toda a história da Idade Média. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Que bom ter você aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou Lucas Schwab e, como sempre, peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. É importante observar que mesmo nos períodos de pouco crescimento populacional, a vida urbana não deixou de existir na Europa medieval. Antigas cidades romanas, entre as quais a própria Roma e Florença, por exemplo, sobreviveram às invasões germânicas. Já Veneza foi fundada em 452, ano em que os hunos penetraram na Península Itálica. Embora tenha decaído durante e após as invasões germânicas, o comércio nunca se extinguiu por completo durante a Idade Média. Assim, produtos como o sal, o vinho e alguns metais continuaram a circular por quase todas as regiões que antes faziam parte do Império Romano do Ocidente. Ao lado disso, havia feiras e mercados de produtos agrícolas. No século XI, o crescimento da produção agrícola e o aumento da população revitalizaram e ampliaram essas atividades, propiciando a expansão e, sobretudo, o surgimento de novos núcleos urbanos. Por essa época, muitos servos que fugiam ou eram expulsos dos feudos dirigiam-se aos povoados e cidades em busca de sobrevivência. Artesãos, nobres sem feudos e cruzados que voltavam do Oriente faziam o mesmo. Aos poucos voltavam a florescer as atividades urbanas, sobretudo o comércio e o artesanato. Algumas cidades medievais cresceram a partir de um núcleo urbano já existente. Outras, ao contrário, surgiram em torno de castelos feudais ou de abadias, muitas vezes localizados nas proximidades de entroncamentos de rotas comerciais, nos quais se realizavam feiras. Nesse caso, as pessoas que afluíam às feiras procuravam refúgio contra agressões externas no interior dos muros do castelo ou da abadia. Essa área fortificada era denominada burgo. Com o aumento da população, o burgo se tornou pequeno para abrigar o crescente número de viajantes e comerciantes. Estes passaram a se instalar então em áreas externas às muralhas, que eram os chamados foresburgos ou novos burgos. Aos poucos, os foresburgos cercaram-se também de muralhas que deram origem a novas cidades. Iniciado no século XI, esse processo de expansão urbana só seria interrompido no século XIV com a peste negra, terrível epidemia que dizimou 1/3 da população europeia e que será o tema do próximo vídeo. Como a cidade se localizava muitas vezes em áreas pertencentes a senhores feudais, seus habitantes, os chamados burgueses, deviam pagar a eles pesados impostos. Para libertar-se e conquistar o direito de se autogovernar, eles precisavam de uma carta de franquia concedida pelo senhor feudal mediante pagamento em dinheiro. Essa carta dava aos moradores da cidade o direito de ter administração própria e de arrecadar seus próprios tributos. Com a dinamização do comércio e o desenvolvimento das atividades produtivas urbanas, tipo artesanato, comerciantes e artesãos começaram a se organizar em associações. Surgiram assim as corporações de ofício e as guildas, destinadas a regulamentar as atividades de artesãos e mercadores, respectivamente. Além de determinarem o preço da matéria-prima, essas associações elaboravam normas para proteger produtores e consumidores contra fraudes e falsificações. As corporações fiscalizavam tudo o que era produzido pelos artesãos. Ao mesmo tempo, defendiam os interesses de seus associados diante dos senhores feudais. Buscavam também equilibrar a oferta de produtos e limitar a concorrência entre os produtores. Para isso, proibiam as atividades de quem não pertencesse a elas. Artigos de primeira necessidade, como o pão, o vinho, o peixe, a cerveja e os cereais, tinham preços sujeitos à regulamentação. Para outros produtos, como ferro e carvão, vigorava a liberdade de preços. Os salários dos trabalhadores também eram regulamentados. A unidade de produção artesanal típica era a oficina. Ela pertencia geralmente a um mestre, que era também dono da matéria-prima e das ferramentas. A ele
ele pertenciam igualmente os artigos produzidos e os lucros sobre as vendas. O mestre era auxiliado por oficiais ou companheiros que recebiam um salário em troca de seu trabalho. Havia ainda os aprendizes, que eram jovens que pretendiam chegar um dia à posição de mestre. A ascensão, contudo, era lenta. Para chegar a mestre, o aprendiz devia preencher certas condições, como pagar direitos e realizar uma obra que era submetida ao julgamento dos mais experientes da corporação. Durante a maior parte do período medieval, a prática do comércio era emperrada por inúmeras dificuldades. Para começar, não havia bons caminhos e a segurança era precária. Havia ainda os pedágios que os senhores feudais cobravam a quem passasse por suas terras. Por mar, o comércio era dificultado pela falta de boas embarcações, de instrumentos precisos de navegação e de portos aparelhados. A partir do século XI, com as cruzadas, o comércio no Mediterrâneo se expandiu. Os cruzados traziam do Oriente produtos novos como especiarias, tipo o cravo, a canela, a noz moscada, a pimenta e tecidos de seda. Esses produtos eram muito procurados e extremamente valorizados pela nobreza europeia. Aos poucos, mercadores de Gênova, Pisa e Amalfi passaram a liderar as atividades mercantis no Mediterrâneo Ocidental, mas o comércio no Mediterrâneo Oriental era controlado por mercadores de Veneza. Após a conquista de Constantinopla em 1204, Veneza tornou-se a principal potência marítima da Europa. A partir de então, passou a controlar o fluxo de mercadorias entre a Europa e o Oriente. No século XIII, suas moedas de ouro, conhecidas como ducados, eram aceitas em toda parte, valendo como uma espécie de moeda internacional. A segunda potência comercial no Mediterrâneo era Gênova, também na Península Itálica. Enquanto no sul da Europa, Veneza e Gênova eram os grandes centros comerciais, no noroeste do continente se destacava a região de Flandres, atuais Bélgica e Holanda. Mais ao norte, os mercadores germânicos, que em 1358 organizaram a Liga Hanseática, que é uma associação comercial que reunia as cidades da região, desenvolviam suas atividades principalmente nas rotas de comércio do Mar do Norte e do Mar Báltico. Antes do século XI, as feiras existentes na Europa eram restritas às trocas de produtos agrícolas. Após o século XI, assumiram um caráter mais amplo. Situadas em geral no cruzamento de estradas importantes, eram ponto de encontro de comerciantes das mais diversas regiões. Nelas se comercializava de tudo, tipo tecidos e fios, o que incluía a lã, o linho, o cânhamo e a seda, couros e peles, gado, peixe, vinho, trigo, açúcar, especiarias, produtos medicinais, etc. Reis e senhores feudais tinham interesse em que as feiras se realizassem em suas terras, pois cobravam impostos dos mercadores. Em troca, permitiam o livre trânsito dos mercadores e os defendiam contra a ação de assaltantes. Em razão da grande variedade de moedas trazidas pelos comerciantes, já que tanto os reis quanto os senhores feudais podiam cunhá-las, os cambistas exerciam um papel fundamental nas feiras. Eram eles os responsáveis pela troca local das moedas provenientes das mais diversas regiões. As feiras mais importantes da Europa se realizavam na região de Champagne, na França, no cruzamento das rotas que vinham do norte da Península Itálica e da Provença, região sul da França, e se dirigiam a Flandres e ao Sacro Império. A sociedade romana utilizou largamente a moeda como meio de troca entre mercadorias. Com as invasões germânicas e a diminuição do comércio, a quantidade de dinheiro em circulação na Europa diminuiu drasticamente. Durante o século XI, o valor das moedas era definido pela quantidade de ouro ou prata contida em sua liga. Como esses metais se tornaram escassos, não havia moedas suficientes para atender ao desenvolvimento do comércio. Para substituí-las, surgiram outros meios de pagamento, como a letra de câmbio, que era um documento pelo qual uma pessoa declarava ter recebido determinada soma e se comprometia a devolvê-la em certa data acrescida de um valor, que no caso era o juro. Os negociantes que trabalhavam com os novos meios de pagamento e também com moedas passaram a acumular dinheiro e a emprestá-lo para diversos empreendimentos. Surgiram assim os bancos e seus proprietários, que eram os banqueiros. A nova situação fez a igreja, que sempre condenou o comércio de dinheiro, ou seja, o empréstimo a juros, a chamada usura, a tornar mais flexível sua posição. Assim, ela passou a aceitar o empréstimo a juros nos seguintes casos: quando o emprestador ou credor corria risco de perder o dinheiro investido ou quando deixava de ganhar no período em que seu dinheiro estava emprestado. O feudalismo, como vimos, tinha por base a produção agrícola, a vida rural e as relações de vassalagem e de servidão. No feudo se produzia
quase tudo que era necessário ao cotidiano de seus moradores. Essa foi uma das razões pelas quais o comércio decaiu durante os primeiros séculos do período medieval, período da Alta Idade Média que vai do século V ao século XI. Com a dinamização do comércio e da vida urbana, a sociedade feudal começou a mudar. Iniciada no século XI, essa mudança se prolongou até o século XV e XVI, quando teve início a expansão marítima europeia. Durante esse período, desenvolveu-se na Europa Ocidental uma sociedade baseada não só na agricultura, mas também na produção artesanal e, sobretudo, no comércio. Como resultado dessa transformação, os senhores feudais passaram a valorizar a produção para o mercado e não só para o consumo. Essa mudança fez surgirem os jornaleiros, que eram os trabalhadores assalariados que progressivamente substituíram servos e vilões no campo. Aos poucos ocorreu a substituição das obrigações servis por obrigações em dinheiro e a libertação de servos em troca de pagamento em moeda, já que a possibilidade de vender excedentes permitia ao camponês melhorar de situação e muitas vezes comprar a própria liberdade. Com todas essas mudanças, as relações no campo deixariam pouco a pouco de ser regidas pelo costume e passariam a ser baseadas em contratos. Esse desenvolvimento econômico e social foi momentaneamente interrompido pela peste negra do século XIV, que dizimou cerca de 1/3 da população europeia, fazendo cair a oferta de mão de obra. Além da peste negra, o século XIV foi marcado pelo início de um prolongado conflito armado entre a Inglaterra e a França, que é a Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453 e que contribuiu para a alta mortalidade registrada na época. Pressionados pela crise, os senhores feudais aumentaram a opressão sobre servos e vilões. O resultado foi a eclosão de rebeliões camponesas em diversas regiões da Europa. Uma delas ocorreu na França em 1357, quando trabalhadores enfurecidos contra a miséria incendiaram castelos e massacraram dezenas de membros da nobreza feudal. Dessa forma, a crise econômica era agravada pela crise social. Por um lado, o avanço de uma economia monetária baseada no comércio e na produção artesanal em escala cada vez maior colocava em xeque as relações de servidão e a autossuficiência dos feudos. Por outro, as revoltas camponesas e as guerras abalavam a estrutura descentralizada do poder político sob o feudalismo. Ambas as crises iriam desembocar em novas formas de organização social, política e econômica da sociedade. Como resposta à crise política, começava a ganhar força a centralização do governo nas mãos do rei. No âmbito econômico e social, afirmava-se o grupo formado por mercadores e banqueiros, a burguesia, e germinavam as sementes de um novo sistema, que é o capitalismo mercantil. No próximo vídeo eu falarei sobre a peste negra. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado ou algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 2 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a peste negra. Um grande abraço e tchau, tchau.